Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Como todas as terças-feiras, nós temos um encontro marcado, sempre às 20 horas, para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores, e é uma alegria estarmos aqui juntos, como todas as terças-feiras, para darmos continuidade aos nossos estudos. Nós vamos iniciar lendo uma página para uma preparação espiritual da noite de hoje. Eu vou ler um trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Olá, Márcia, seja bem-vinda, e todos os queridos amigos que vão chegando. Eu abri na mensagem número 17, auxílio eficiente, e abrindo a boca, e abrindo a sua boca, os ensinava. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem, diz Emmanuel, o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares, facilmente exploráveis, e a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele. Começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Queridos amigos, do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem 17, auxílio eficiente, e abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. Senhor, gratos somos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, como todas as terças-feiras, com esse mesmo propósito, de podermos juntos aprender o Teu Evangelho de amor. E com gratidão em nossos corações, por cada benfeitor amigo, por cada companheiro que aqui se encontra, dos dois planos da vida, nós damos início a mais uma noite do estudo do Evangelho. E te pedimos, Senhor, sê conosco,
agora e sempre. Queridos amigos que vão chegando, olá Fátima, olá Daniele, todos que aqui se encontram, alguns eu não consigo visualizar, mas é uma alegria muito grande. Nós estamos estudando o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Nós, só para relembrar, o primeiro item selecionado por Kardec para trazer no capítulo 5, ele trouxe essa passagem de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Nós iniciamos o nosso estudo do capítulo 5 já há algumas semanas e refletimos como que Jesus poderia dizer bem-aventurados, felizes, os que choram, os que passam fome, famintos, sequiosos de justiça. E nós fomos comentando, trazendo as reflexões de Allan Kardec. E hoje nós vamos ver o capítulo 5, o item 4, causas atuais das aflições. Boa noite, Arnaldo, boa noite, Eudócia, boa noite, família Reis. Sejam todos muito bem acolhidos, sintam-se abraçados. Kardec nos traz esse comentário sobre as causas atuais das aflições. Quem não viu os nossos estudos anteriores e se quiser desejar assistir para poder ter a sequência dessas reflexões, é só entrar lá no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, está lá na playlist Estudo do Evangelho, e tem lá o mês de janeiro de 2021, os nossos estudos lá. Então vocês vejam os nossos encontros anteriores. Hoje, o item 4, causas atuais das aflições. Kardec diz, de duas espécies são as vicissitudes da vida. De duas espécies. São as dificuldades da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Kardec diz, nós temos duas situações. Se estamos passando por dificuldades, por dores, por aflições, por vicissitudes, são de duas espécies. Ou é alguma causa da vida atual, que é o que nós vamos ver, causas atuais das aflições, ou uma causa fora desta vida, desta reencarnação que nós estamos vivenciando. Remontando-se à origem dos males terrestres, porque nós sabemos que todo o universo é habitado, mas nós estamos falando com relação aos males aqui do nosso planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Ontem, na nossa preleção de segunda-feira, nós falamos aquecer o coração e falamos sobre o egoísmo. Kardec vem falando com relação a essas dificuldades em geral, e é difícil nós admitirmos isso, porque nós não queremos admitir que somos falhos, e nós também gostamos de dizer que o outro é que é
o responsável, o culpado pelas nossas dificuldades, mas é o que ele coloca. Quantos homens caem por sua própria culpa? Nós buscamos, muitas das vezes, caminhos que vão mais adiante acarretar dores, e às vezes dores para o resto da vida, dores para o resto dessa existência, e às vezes ainda se prorroga ainda no mundo espiritual, e a gente reencarna ainda trazendo essas dores. E ele diz, quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da ambição? Mas, como eu disse, é difícil nós admitirmos isso. Nós sempre queremos buscar fora aonde que está esse problema, e não dentro de nós. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Kardec também pergunta com relação a isso em O Livro dos Espíritos, e os Espíritos colocam, não me lembro bem agora a forma como foi questionado, como Kardec questiona os Espíritos, mas eles dizem, se nós vivermos dentro de um equilíbrio, nós vamos ter uma vida tranquila, harmonizada, mas, em outras palavras, mas como nós extrapolamos as nossas necessidades, nós aumentamos os nossos desejos sem ser necessário para o nosso bem, o que acontece? Acabamos trazendo para nós, ao invés da alegria, da paz, da tranquilidade, da saúde, justamente o contrário. Vamos, muitas das vezes, em função dos nossos excessos, em função dos desejos que nós não limitamos, trazermos o sofrimento. Mas ele vai mais adiante. Quantas uniões desgraçadas! Kardec usa aqui uma palavra forte. Quantas uniões desgraçadas! Porque resultaram de quê? De um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Muitos, até hoje, porque Kardec estava falando, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado em 1864. Kardec falava para os homens daquela época, mas a mensagem ainda é muito atual. Naquele período, os casamentos, em geral, eram casamentos arranjados, eram casamentos onde os títulos eram o que contavam, os interesses materiais, a beleza do outro, para a pessoa ter a vaidade de dizer que o seu par tem uma beleza acima da média. Mas nós ainda, no pleno século XXI, ainda vemos muito isso. Os relacionamentos, não como Kardec diz, o coração ali não está presente, o coração não tomou parte alguma. Muitas às vezes se dizem que estão não amando, porque o amor é diferente. Dizem o quê? Eu estou apaixonado, eu estou apaixonado. É diferente do amor, porque o amor é uma coisa muito mais profunda, e a paixão é temporária. Quando a paixão passa, aquela euforia passa, e a pessoa cai em si, aí vem o quê? Que Kardec diz, as uniões desgraçadas. Naquele período, naquela época, as separações eram muito menores. Mas se nós formos ver hoje, é quase que uma banalidade. Muitos mal casam, já estão separando. Por quê?
A paixão era uma paixão, não era um amor verdadeiro. Ela se dissipa, vêm as desilusões, muitos já com filhos, e as crianças acabam padecendo no meio desses conflitos, mas ele continua. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Nesse período, ainda havia os duelos. A pessoa se sentia prejudicada na sua honra, ofendida, magoada por alguma palavra, por alguma coisa, e aquele homem propunha duelar com outro, e somente um sairia dali vivo. E é o que ele coloca: quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Lutas, guerras dentro do trânsito, porque alguém deu uma fechada e o outro, ao invés de dizer: vai com Deus, meu irmão, acalma o teu coração, se harmoniza, se acerina. Não, ele vai atrás e às vezes com uma arma no porta-luva, e dali vem uma disputa funesta, uma tragédia em função do orgulho, da prepotência, daquele que se sentiu ofendido. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Nós, muitas das vezes, adquirimos enfermidades em função quê? Dos excessos alimentares, o uso de alcoólicos, o uso de entorpecentes, o uso exagerado de medicações, noites mal dormidas, não por necessidade, por estar velando a cabeceira de um enfermo, ou por necessidades profissionais para poder levar o alimento para casa, mas excessos que poderiam ser evitados. E quando as doenças vêm, as enfermidades se colocam presentes, nós nos revoltamos, culpamos a Deus, porque não merecíamos passar pelo que estamos passando. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Kardec traz, numa das revistas espíritas, salvo engano, de 1865, um texto bem longo falando justamente sobre isso. Ele dizendo que ele convivia com muitos pais e ele percebia a forma como aqueles pais cuidavam de seus filhos, dando tanta liberdade que os filhos não tinham limites. E depois os pais se sentiam meio perdidos sem saber como se conduzir. E é o que ele coloca: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências. Desde o momento que o bebezinho já está sendo gerado, os pais, de preferência, os pais, não somente a mãe, os pais já começarem a conversar com aquele espírito, a começar a trazer para ele a mensagem do Evangelho. Nós já falamos disso, várias oportunidades, a evangelização da criança
em muitas casas espíritas, elas já estão começando a evangelização a partir do momento que o casal pensa em engravidar. Ali já começa a preparação para o retorno daquele espírito. Outras casas trabalham desde o bebezinho recém-nascido. E muitos pensam, mas ele não entende nada, mas nós estamos evangelizando o espírito. E o espírito entende. A mensagem vai ficar gravada na acústica da alma, da mesma forma que situações não tão favoráveis ficam registradas no inconsciente, aquelas boas mensagens também vão ficando. A necessidade, como diz Kardec, de combater desde o princípio as más tendências. E quantos de nós, sufocados pelo trabalho, sufocados por tantos compromissos, vamos deixando os filhos, estamos às vezes presentes fisicamente, somente o nosso corpo está ali, junto da criança, junto do adolescente, mas nós não estamos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente ali, presente, junto com aquele espírito que é nossa responsabilidade. E vamos deixando, para não nos sobrecarregarmos, as más tendências irem se exacerbando. Muitos, infelizmente, acham até graça, às vezes, com o comportamento infantil, uma criança pequena, quando já diz um palavrão, ou quando chuta uma outra criança, ou quando maltrata o animal. Infelizmente, muitos sorriem e dizem, o Joãozinho, o Pedrinho, enfim, ele tem um temperamento forte. E a criança vai cada vez mais se alimentando desse ambiente, dessa permissividade, e vai se tornando, muitas das vezes no futuro, um adulto difícil, de difícil convivência social. Kardec diz, por fraqueza ou indiferença, eles se referindo aos pais, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles, os pais deixaram que neles, nos filhos, se desenvolvessem os germes do orgulho. Os pais permitiram que o germe, ontem nós falamos na nossa preleção sobre o egoísmo, sobre o orgulho, deixou que o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração, se desenvolvessem em seus filhos. Produzem a secura do coração, porque a pessoa, e nós falamos muito bem ontem sobre isso, ou melhor, reproduzimos o que os benfeitores colocaram para Kardec. Porque enquanto o egoísmo não for eliminado do nosso planeta, nunca vamos ter um planeta pacífico, harmonizado. Por quê? O que Kardec diz? Produz a secura do coração. Se nós permitirmos o orgulho, o egoísmo, a vaidade nos nossos filhos, como que eles vão aprender a ser fraternos, amorosos, tolerantes, caridosos, aprender a perdoar? Permitimos a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhe o que semearam, quando os pais colhem o que semearam,
admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Muitos pais, como Kardec disse, pela fraqueza ou pela indiferença, deu oportunidade a que aquele espírito que estava sob a sua guarda, que é o seu filho, desenvolvesse o orgulho, o egoísmo, a vaidade. No futuro, às vezes, na velhice daqueles pais, aqueles filhos são indiferentes, são ingratos, não têm o amor filial, não têm nenhuma preocupação com o cuidado com aqueles pais que lhes deram a vida. Mas Kardec faz, podemos até dizer, uma provocação, porque não é fácil nós analisarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações. E eu sempre coloco, educar os filhos é muito difícil, não é fácil. Não vem um manual, cada filho tem o seu jeito de ser, porque somos espíritos com a nossa individualidade, com a nossa bagagem reencarnatória. Cada filho que vem, mesmo gêmeos, mas cada um tem a sua bagagem. Então, é um processo que tem que ser diário, de muita dedicação dos pais. E Kardec, ele faz agora, como eu disse, uma provocação, porque ele diz o quê? Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Porque nós estamos vendo o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que fala das causas atuais das aflições. E ele diz, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Queridos amigos, faltam apenas 6 minutos para a nossa reunião de tratamento, que é a nossa reunião de irradiação e vibração, que nós oferecemos todas as terças-feiras, de 20h30 às 21h30. Esse estudo do Evangelho, ele serve também como uma preparação para essa reunião que virá agora a seguir, essa reunião de tratamento, que nós estamos entrando nesse clima espiritual, os benfeitores amigos se aproximando de nós, criando essa ambiência para que nós possamos ser cuidados. Convidamos aqueles que porventura estejam nos acompanhando e que vão participar da reunião ou que desejem participar da reunião, não esqueçam, coloquem os seus 2 litros de água, não é obrigado a ser uma garrafa só, pode ser 2, 3 garrafas, mas que dê uma quantidade de uns 2 litros, para que essa água dure até a próxima terça-feira. E como que vai fazer com essa água? Depois de 9h30 da noite, já pode começar a tomar aos pouquinhos, como se fosse uma xicrinha de café. Aquela xicrinha de água, sempre com gratidão, sempre pedindo a Deus que dê o que for de melhor, o que nós estamos precisando.
Essa água vai ser consumida 5 vezes ao dia, de manhã em jejum, às refeições e antes de dormir. Sempre pedindo, Senhor, dai-me o que eu preciso. Fortaleça-me, sempre com gratidão, sempre em prece. Não tomar mecanicamente. Todas as terças-feiras, uma alimentação leve, até às 18h30. Se possível, assista um estudo do Evangelho e de 8h30 às 9h30 da noite, mantenha-se em sintonia. Pode colocar uma música, pode ler uma passagem do Evangelho, pode pegar um livro de um teor envolvente, de um cunho moral, como esses livros de mensagens. Pode ler a Bíblia, pode ler um trecho do Novo Testamento. Fiquem à vontade. Vai criar um ambiente espiritual para ser tratado. Pode deitar, pode dormir, se dormir não tem problema. E para aqueles que desejarem participar do tratamento, encaminhe nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. Não podemos nos despedir sem lembrar aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos nos inscrever, vamos compartilhar, vamos fazer comentários, dar um joinha, vamos semear essa luz. O nosso planeta está precisando dessa luz ser semeada a muitos e muitos corações. Nesse pequeno recesso que nós estamos fazendo, nós estamos somente com 3 lives na semana. Domingo, segunda e terça. Sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda-feira é a nossa palestra da semana e terça-feira o nosso estudo do Evangelho. Estão todos convidados. Quem porventura desejar assistir às nossas lives que já foram postadas lá no nosso canal do YouTube, nós temos cursos de Espiritismo, nós temos o estudo do Evangelho, temos a palestra, temos o curso para aprendermos a aplicar o passe com o magnetismo, temos muito material lá no nosso canal do YouTube. Rapidamente, repetindo, o nosso WhatsApp é o 1999 341 6316. E o canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram, SEAC Olambra. Juntos podemos muito. A nossa equipe espiritual, estando à frente do Dr. Bezerra de Menezes, já se encontra conosco, os trabalhadores da nossa casa, cada um em seus lares, conectados conosco, Jesus, presente no coração de cada um, paz a todos, e nós já vamos iniciar, agora à distância, o tratamento, a reunião de irradiação e vibração. Muito bom, Jesus, junto, sempre conosco. Muita paz.